oficialmente, boa tarde a todos. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui, né, a partir de um convite tão querido da Flávia, né, de uma proposta tão bacana como essa do Pacto, né, e num espaço que, ao entrar, eu já me encantei. Né. Então, falo da minha alegria também da gente poder estar vivenciando, colocando em prática essa conexão entre universidade, né, empresas, comunidade. É através disso que eu acho que a gente tem o potencial de transformar situações, mundo, realidade. E me faz muito feliz. Né? Fico feliz assim, de olharem e ver pessoas queridas que eu convivo em outros espaços. Né? E, nesse sentido, eu me sinto confortável. Então, né, já entrando no flow assim, da fala do Luiz Saraiva, que foi tão bacana, né, de continuar a abordagem da liderança, mas falando um pouco de reflexões. Eu dizia para a Flávia antes, né, que eu tenho uma dificuldade, eu não consigo assim, dar uma aula na sequência da outra, né, dar uma palestra muito parecida com a minha última, eu fico sempre muito tensa, porque eu acho que esse é um espaço que a gente tem para poder propor outras ideias. Né? Então, eu sempre acho que a minha ideia anterior já não estava tão boa assim. Então, é desse lugar que eu começo a falar com vocês. Quero dizer que o estudo da liderança, para mim, né, foi algo que surgiu, né, do improvável. Né? Se perguntasse lá, quando eu era pequenininha, né, vai estudar liderança? Eu, oi? Acho que não. Né? Sou filha de um militar e acredito a ele muito valor, né, por hoje estudar liderança, podendo pôr em tensão, pôr em questionamento o que o Saraiva colocava. Né? Como assim hierarquia? Como assim essas estrelas? Né? Então, foi muito por conta deste pai, né, que mesmo tendo estrelas me dizia, tá, e aí, qual é que é a tua opinião? Né? Como é que tu vai pensar a partir daí? Que eu me provoco sempre a estudar a liderança. Né? E, ao estudar a liderança, eu tenho que falar de que lugar eu vou pôr isso em discussão aqui, nesses breves minutos que a gente tem. Do olhar de mundo que a gente vai construindo, né, a partir desde antes da gente se dar conta. Então, eu acho que esse é o ponto de partida para a gente situar a temática da liderança. Falar de liderança é falar de um mundo onde cada vez mais precisamos conectar observadores que são únicos. Pessoas que carregam consigo uma história, uma relação de poder, uma compreensão do que é bom, do que é certo, do que é improvável, que é absolutamente singular. Estou olhando para a Cláudia, lembrando que isso, né, vem muito na linha da ontologia, que é uma das perspectivas, é um dos lugares de onde eu vejo o mundo. Então, falar de liderança é, antes de mais nada, olhar para aquele com o qual eu falo. Um outro fator que a gente não pode tirar da pauta ao refletir sobre liderança é que a liderança, cada vez mais, se dá num espaço e num tempo de cocriação. Né? Porque vivemos, como o Saraiva lembrava, no mundo dinâmico, a Flávia já começou falando disso, né, do mundo VUCA. Então, esse é um mundo onde a gente precisa colaborar, cocriar, se tensionar, competir, mas juntos. Né? Então, eu nunca falo só de um líder, eu falo de uma relação de liderança, onde esse poder se alterna e onde as pessoas têm que aprender, né, a conceder poder e reivindicar também espaços de poder, independente do cargo onde estão. Falamos de um momento de inflexão tecnológica, está aí o 4.0, né? Está aí toda a perspectiva de que, será que chegamos nesse ponto de inflexão? Será que o tecnológico vai suplantar o humano? Como é que a gente faz essa revolução tecnológica, né, de forma que esse humano seja ainda o protagonista da história? Esse é um desafio, e um bonito desafio que temos pela frente. E aí eu acho que vale lembrar, né, as perspectivas básicas lá que o Edgar Morin traz sobre essa teoria da complexidade, esse paradigma da complexidade, que
que é tão falado, né? Por que esse mundo é complexo? O que há de complexo nesse mundo, né? E ele vai lembrar que é complexo sim, porque é um cenário hologramático, onde mais do que todo e partes, o que compreende a diferença é a gente perceber a forma com que se dá a conexão nesse todo. Conexão entre as partes, conexão da parte com o todo, né? Então, a gente sai de uma ideia um pouco mais holística, né, que é o todo onde a parte está diluída. A gente sai de uma ideia um pouco mais individualista, que diz, não, a parte é o indivíduo que vai fazer a diferença, e a gente passa a olhar o invisível, as conexões. Quem meu aluno já ouviu isso, mas eu repito aqui, né? O Mohan, ele diz que a soma das partes ela pode ser maior ou menor que o todo. E eu conto sempre que a maneira mais rápida e fácil da gente entender o que significa isso é olhar a sala de aula, né? Aquele momento final de semestre em que alguém chega e diz, professora, se eu tivesse feito sozinha esse trabalho, estaria muito melhor, né? Então, a ideia lá da Gestalt de que a soma das partes é maior que o todo é parcial, né? Edgar Morin vai lembrar disso. Olha, se a conexão não é boa, o todo é menor que a parte. E eu faço questão de trazer isso à discussão, né? E sempre me lembro e me orgulho muito do meu orientador, né, Lilian, do NED, que me fez tanto refletir, discutir isso no doutorado, porque não dá para a gente automatizar. Não é somando só individualidades que a gente vai ser transformador, que a gente vai ser hologramático. É cuidando das conexões, é cuidando dos vínculos. Isso transforma, né? Também vivemos uma era de complexidade porque esse cenário ele é recursivo. Voltando de novo a Morin, somos produtos e produtores daquilo que fazemos, daquilo que somos. É indissociável, né? Então, se eu quero, por exemplo, construir uma liderança 4.0, né, eu tenho que entender o que me construiu como líder, né, e que vai me transformar para que isso realmente seja algo 4.0. Né? Não é algo que se dá de um lado só, não é algo que se dá no movimento único, eu não produzo, eu sou produzido por isso o tempo todo. Né? O contexto me produz. E eu tenho que lembrar sempre da dialogia, né? A tensão dialógica que Morin fala e que a mim sempre representa um avanço, né, na excelente ideia da dialética. Dialética é importante, não a esqueçamos, mas Morin vai lembrar que nem tudo se transforma em síntese. Né? E que quanto maior a complexidade de um cenário, de um contexto, maior a probabilidade de a gente ter ideias que se antagonizam, que se tensionam, e que tem que coexistir, e que não necessariamente tem que levar a síntese nenhuma. Né? Então, vamos sustentar a dialogia, vamos sustentar o improvável, porque isto é o complexo. O complexo não é da ordem do perfeito, não é da ordem do completo, ele é da ordem do orgânico. Né? E aonde há organicidade, aonde a vida não tem controle. Né? O que há é a sintonia, a sinergia do movimento. Bom, então, é daí que a gente pode começar a olhar, né, para aquilo que provavelmente vocês já viram, leram, escutaram, falaram em algum momento. Eu tenho certeza que se a gente fizesse uma enquete aqui, né, rapidamente vocês me diriam, não, liderança 4.0 tem a ver com tudo isso, Patrícia. Com agilidade, com fluidez, com inovação, não se dissocia isso mais, né, com tecnologia, construção de redes, engajamento, colaboração. E está tudo certo, é isso aí mesmo. Liderança 4.0, ela tem que prever resultados sustentáveis. Né? A fala de Saraiva trazia há pouco. É fazer tudo isso e trazer resultado. Né? Sustentando pessoas, sustentando resultados financeiros. A liderança 4.0 está associada também a uma construção de propósito e a uma orientação ética. Né? Tá bem, e é tudo isso. Mas, entre um universo imenso, né, de perspectivas, de correntes teóricas, de tendências que a gente poderia estar falando aqui, né, no tempo que eu tenho, que eu não sou muito boa em controlar,
eu fiz uma escolha, né? Eu vou tomar 2 temáticas que não são as que talvez eu mais saiba ou mais tenha produzido pesquisa até o momento, mas são as que de longe eu estou mais estudando para então poder entender, né, em teoria, em prática, em mercado, em academia, em vida, porque antes de mais nada eu estudo isso porque isso para mim, né, é vida, né? A liderança, os movimentos de correlação são da vida. Então, eu escolhi aqui, nesse tempinho, falar sobre ambidestria organizacional e sobre liderança autêntica. E convido vocês a engatarem aí um pouco nas minhas viagens, porque não necessariamente eu vou dar alguma resposta, né? Mas eu acho que é um momento em que a gente tem para poder estruturar o que nos tensiona a fazer com que esses conceitos, né, se viabilizem no cotidiano, né, em cada segunda-feira que começa, né, em cada sexta-feira que a gente está deixando a organização. Então, gente, desculpa. A questão da ambidestria organizacional, né, é um tema que vem, né, na sequência desta constatação de que saímos de um cenário estável, né, saímos de um momento onde a aprendizagem ela se dava tipo aquilo ali, né, paradinha, aprendendo com técnica, né? Quanto pneu a gente aprendeu a trocar assim, enfim, né? Formação de lideranças, assim, para tudo faz a formação de liderança, né? E entramos num cenário absolutamente volátil, né? E aí que eu acho que entra a primeira questão. Vejam que quem tem a compreensão, né, do ambiente estável e construiu aprendizagens nesse ambiente estável, está valendo, né? Porque a gente vai ter que continuar trocando algum pneu. A diferença é que agora o carro está rodando junto, né? Então, não se abandona aprendizagens, né? Aliás, a complexidade traz isso, ela não troca um cenário pelo outro. Ela nos diz que esse cenário se amplia e que muda a ênfase dada a um saber do que ao outro, por exemplo. Bom, a nomenclatura VUCA já foi amplamente colocada aqui, né? Mas é dela que a gente parte para então chegar na construção da ambidestria como campo teórico, né? Sobretudo neste último azinho aqui, né? A ambidestria ela tem a ver com esta ambiguidade. Só que a grande questão é que não é uma ambiguidade, né, cartesiana, onde a gente diz, tá, então é isto, tá, e depois aquilo ou aquilo. Não, é a capacidade da gente cooperar com lógicas, né, distintas numa mesma sinergia de tempo, né, de tempo e espaço, né? A ambidestria, ela já por si carrega uma questão interessante, né? No radical da palavra a gente lê a nomenclatura de que ambos estão certos, né? Sabe que isso sempre gerou, assim, vou contar para vocês, um certo conflito em mim, sabe? Porque eu sou canhota, né? Pois é. E eu me incomodava muito desde que eu descobri, né, que o canhoto já era, em outros tempos, chamado de sinistro, né? E, nossa, eu me considerava feliz porque eu escutava histórias da minha avó, que era a única canhota da família, que dizia que ela tinha que ficar no milho se escrevia com a outra mão. Então, eu dizia, bom, estou no lucro, né? Pelo menos toleram a minha canhotice aqui, né? Mas ficava assim meio, pô, mas por que só o destro é o certo, né? Enfim, dilemas de canhoto, quem já deve ter vivido isso. Aí eu ainda tinha mais uma questão. Eu aprendi a escrever espelhado, eu sempre escrevia de trás para diante, né? E aí, não podia, claro, né, porque eu tinha que estar alfabetizada, aquela coisa toda. E aí, durante muito tempo, para confessar até hoje, se eu tenho algo a escrever, e antes era dos meus diários, porque eu fui uma adolescente que fiz diários, eu escrevia espelhado. Até hoje, quando eu não quero assim que as pessoas leiam de bate-pronto, eu prefiro escrever espelhado. Então, de alguma forma, preserva aí a minha ambidestria na motricidade. Mas a ambidestria, né, como temática no campo da inovação, porque foi lá que ela surge, ela fala dessa capacidade de gerenciar paradoxos em uma realidade que é complexa, né, e que, portanto, ela vai estar em transformação o tempo todo, conseguindo, né, alcançar os objetivos de uma forma simultânea, né, mesmo que esses objetivos se deem em
situações potencialmente divergentes ou contraditórias, né? Aqui, apesar do conceito vir de Duncan, de 1976, isso ficou esquecido lá na temática da gestão por muito tempo, né? Se a gente for para o campo da filosofia, Morin já falava nessa tensão dialógica. Década de 90, começa a se retomar essa noção de ambidestria organizacional, né? Quando surgem os estudos de exploração e explotação, que falam dessa ambidestria. Olha, eu tenho que ser capaz de inovar, de gerar descobertas, mas eu tenho que ser capaz de usufruir dos recursos que eu tenho no aqui e no agora, né? Então, esse cenário todo, né, na literatura a gente encontra baseado em duas grandes questões, né? São as questões problemas aí da ambidestria, né? O que faz uma organização ser ambidestra? O que faz uma liderança ser ambidestra? É a capacidade que ela tem de estar o tempo todo se perguntando, tá bom, o que eu tenho que desenvolver de uma forma pioneira, né, para poder dar conta de demandas do futuro, né? Eu tenho que estar olhando o lá, né, o adiante. Ao mesmo tempo, isso tem que conversar, tem que ter sinergia com a grande pergunta do aqui e do agora, que é a operação. Me lembrei lá dos carrinhos Saraiva, né, com aquele monte de bolinha, né? Ok, o que eu tenho que fazer agora para responder as demandas do presente, né? O que se eu não fizer agora vai virar urgente? Então, esses dois elementos, né, compõem boa parte dos estudos sobre ambidestria. E jogando esse tema, por exemplo, numa base de dados, a gente vê que ele está relacionado, né, com as grandes temáticas de estratégia, sobretudo, né, de negócios e inovação, né. A universidade também aparece como um campo, né, de grande potencial ambidestro. Mas aí eu peguei um artigo que foi publicado em 2018, bem recente, e que fez uma meta-análise, né, das publicações sobre ambidestria organizacional nos últimos anos. E eu fiquei muito empolgada. Por isso que eu estou trazendo o tema para conversar aqui com vocês hoje, né? O que revelou esse estudo? Né? Que, quando eles fizeram a métrica de abstract, palavras-chave, para ver a incidência, né, de temática de publicação sobre ambidestria, aparecia lá a ideia de diferenciação entre ambidestria e organização ambidestra, de inovação, gestão da mudança, alguma coisa sobre aprendizagem organizacional relacionada a processos de exploração e explotação, né? Então, isso disparava nas publicações. E as publicações com menor incidência estavam relacionadas à discussão de gerência e de liderança, né? À discussão de criatividade, gestão de pessoas, gestão de recursos humanos e a tecnologia da informação. Gente, vocês não têm ideia do que isso significa para a gente que está lá, né, atuando em pesquisa. É um uau! Né? Olha só o quanto que a gente tem que produzir de conhecimento olhando para cá. Né? Dizer, por que se fala em ambidestria e não se fala dos dilemas que se tem ao exercer isso na liderança de pessoas? E aí, bom, vamos adiante, vamos pensar um pouco mais, né? Porque aí a gente começa a olhar para aquilo que a literatura aponta como requisitos. Quais são os requisitos para eu ter uma organização ambidestra, para eu ter uma liderança ambidestra, né? E a primeira questão, é o comprometimento da alta gestão, né? Ou seja, o que o Saraiva trazia como cultura que rebate, né? Quer dizer, se eu não tenho uma alta gestão que está implicada em fazer, né, a capacidade de colocar isso na sua cultura, não vai sair, né? Eu tenho que ter competência gerencial, porque a competência gerencial é traduzir, né, a estratégia em comportamentos adaptativos de abertura e fechamento, né? De levar o povo a criar, mas também a operacionalizar, fechar. Clareza e comunicabilidade do propósito, né? Senão não vale a pena pensar em ambidestria. E a capacidade organizacional para hospedar uma cultura, uma estrutura e processos que abracem o múltiplo, o diverso, contraditório, né? Eu já estou estourando o tempo, então eu vou andar um pouquinho mais aqui. E é pouco. Bom, pessoal, e aí eu chego na questão da... Tá bom, qual é o problema aí da liderança ambidestra diante de tudo isso, então? Né?
A questão é essa aqui, ó, porque quando a gente tinha um pensamento linear, a gente colocava organizado em duas, poderia fazer uma tabela, né, e diria, então você tem, por um lado, o pensamento complexo, por outra, ação pragmática. Por um lado, você tem que pensar em inteligência artificial, em tecnologia. Por outro lado, você tem que gerir o humano. Só que na prática não é assim. Essas coisas são sistêmicas, são orgânicas. E o grande desafio é entender, por exemplo, que ao mesmo tempo em que eu tenho que gerar pensamento disruptivo, né, eu tenho que ser capaz de manter vínculos. E isso, na prática da liderança, só um exemplo, fica muito difícil. Né? Porque nem sempre eu tenho a clareza, eu tenho o autoconhecimento para entender, né, que gerar inovação, gerar disruptura, não significa quebrar confiança. Não pode acarretar em ruptura de vínculos. Será que é fácil fazer isso na prática? Não é, é difícil pra caramba. Né? Não somos tão ambidestros assim. Né? Aprendemos o tempo todo. Né? Então, a dificuldade é a gente entender a organicidade que está nisso tudo. Né? Na importância de eu tomar uma decisão, né? Sabendo que muitas vezes eu dei a autonomia para que aquilo acontecesse, né? E vai chegar uma hora que eu vou dizer, não, só porque aqui não tem mais como ter autonomia, volta. Né? Então, eu sou um pouco mais dialógica, né? E aí me remeto muito à ideia de que eu tenho, muitas vezes, hierarquia e redes, né? Coexistindo numa realidade complexa das organizações. E que, talvez, uma das alternativas, né, poucas e viáveis para dar conta disso tudo, é o que lá a literatura vai nos oferecer como a definição de liderança autêntica. Né? A liderança autêntica, ela reside nessa construção de um líder que tem um forte senso moral, ético, né? Que consegue ser verdadeiro consigo mesmo, coisa boa para Deus a bermuda, né? Que é capaz de inspirar confiança e otimismo. Não porque ele aprendeu isso de fora para dentro, né? Mas porque ele entendeu, né, dentro da sua coerência existencial, o que é gerar confiança. E a gente não tem um drive só. Né? Dependendo de quem está do meu lado, dependendo de quem é o meu parceiro de interlocução, a forma como eu vou construir confiança é única. Né? Então, isso é importante colocar, que isso não está na métrica. A ideia do propósito conectado à autoconsciência, né, às motivações e paixões, como a gente lê na literatura, e ao senso de presença. Essa presença no mundo digital, ela tem que ser reconstruída, ressignificada, né? Mas a presença, ela é o acolhimento do outro. É quando o tempo para e eu consigo, sim, ouvir o outro, escutar o outro. Não importa se ele está aqui do meu lado, se ele está lá na live, né? Como o pessoal agora nos ouve. Então, esse senso de presença é um dos grandes, um dos maiores desafios que se apresentam para o líder hoje. Né? Ele tem que se livrar de alguns pesos de reuniões, né, de centralizações, para ele poder se manter presente. E aqui eu trouxe um exemplo de um artigo também muito legal, que foi feito um estudo na Austrália, no auge da crise de 2008, né, crise financeira. E esse estudo, ele foi a análise de discursos de 3 CEOs dos 3 maiores bancos da Austrália. Né? E eles queriam entender o que era ser autêntico, né? O que era ser uma liderança autêntica no meio daquele caos. Né? E os 3 CEOs que eles analisaram, né, eles observaram que a liderança autêntica, ela está na conexão de uma narrativa coerente e consistente. Né? Tá, aqui eu não tenho muito tempo para explicar exatamente o que é, né? Mas, em síntese, não importa se o jeito dele era mais bruto de falar, né? Não importa se uma das CEOs era mulher, se ela é mais delicada, né? Importa saber, é consistente o que ele diz? Tem coerência? Ok. Né? Agora, tem o terceiro ponto, que foi a grande armadilha, onde derrubou um dos melhores CEOs, né? Que é a ideia da conformidade. E aí, o que acontece? Qual é o achado que eu acho que vale a pena a gente destacar? A liderança autêntica, ela se constrói no autoconhecimento. Na capacidade que eu tenho de olhar para mim, de me entender, né? De me gerir e gerar o tempo todo, né?
mas ela precisa da conexão com o contexto. A conformidade é isso, é entender qual é a regra do jogo desse ambiente, né? Isso nos evita que o autêntico, né, vire simplesmente uma exposição indevida e desnecessária, né? Já ouviram isso, né? Alguém diz assim, eu sou autêntico, e quem está do lado diz, sem noção, não é autêntico. Né? Então, essa condição do contexto, essa condição de conformidade, ela é chave na liderança autêntica. Então, para vocês terem uma ideia, o que derrubou um dos CEOs foi que ele subiu um juro lá, né, que naquela cultura, né, naquele grupo específico de clientes daquele banco, era a única questão imperdoável. Né? E aí, a derrocada dele do ponto de vista de adesão e de validação. Né? Oi, estou quase? 3 minutos, vamos lá então. Bom, voltei àquela imagem, lembram? O que mais que a gente pode dizer então sobre liderança 4.0? O que eu gostaria de trazer aqui à reflexão? Que falar de liderança na revolução tecnológica é falar, sim, da nossa capacidade de enfrentamento de incertezas, né? É falar do contexto que vai se oscilar e que eu não posso perder essa conexão de contexto. É falar de medo, né? Não existe o líder que, em sua consciência, não tenha medo ao ter que se ver lidando com a incerteza, com a complexidade, com a ambidestria. Né? Mas também é um exercício de respeito e de coragem. Respeito que começa por si, porque se ele não se respeitar nas suas vulnerabilidades, nas suas fragilidades, ele não vai conseguir respeitar do outro, conectar com a do outro. E coragem, né? Porque passa, inclusive, por admitir essa vulnerabilidade, né, essas dificuldades que enfrentamos. É uma construção de interdependência, de onde provém a real autonomia. É construção de sentido, de autodescoberta, de superação, né, porque é um caminho possível diante da vulnerabilidade. E é, sobretudo, um exercício do humano. Né, do humano que tem tempo. Né. E aí, para não extrapolar muito tempo, eu só quero compartilhar que falar de tempo é uma oportunidade da gente voltar lá atrás, né, às bases de uma sabedoria mais mitológica, né, metafórica, mas que eu acho que ela faz muito sentido. Né? Então, hoje, o desafio de uma liderança 4.0 é dela fazer as pazes com o tempo, dela entender o tempo. Né? O tempo de Cronos, pai de todos, devorador de seus filhos, aquele que, né, não dá chance, bateu o relógio, a Patrícia vai me cobrar que eu estou passando o tempo, né? Porque é isso mesmo, né? Porque temos um tempo que é externo, que é real. O tempo de Kairos, que é pouco falado aqui no Ocidente, mas que ele é absolutamente importante, que era o Deus do tempo também, mas do tempo oportuno, do tempo interno, do tempo singular, do tempo que não é marcado pelo relógio, do tempo que cada um precisa e precisamos de coisas diferentes em tempos diferentes. Então, a gente não pode perder a conexão com o nosso Kairos. Né? E também o tempo de Janus. Né? Janus, em outros papers, já é associado ao deus da ambidestria. Janus é aquele deus representado por duas faces, cada uma voltada para um lado. Né? E ele representa início e fim. Ele representa a mudança, ele representa passado e futuro. Liderar no 4.0 é ter essa face de Janus, né, que a gente possa ao mesmo tempo estar olhando para o que passou e pelo que vem pela frente, sem perder o alinhamento com o seu próprio Kairos. Muito obrigada. Obrigada aí, Patrícia.